Toda vez que você vai colocar luz e sombra no teu desenho, você trava no papel e não sabe por onde começar, por onde que vem a luz, onde que está a sombra, como é que você trabalha os efeitos no grafite. Então, fica na aula de hoje porque eu vou te dar dicas muito bacanas para você colocar os seus personagens e fazer eles saírem do papel. Então vamos lá, prepara o teu material que a gente vai começar essa aula. Eu separei aqui para vocês alguns materiais muito básicos para você trabalhar. Um pedacinho de papel higiênico, lápis grafite, esse aqui no caso é um HB da Staedtler, um pincel com cerdas cortadas, então eu peguei um pincel chato e cortei as cerdas dele para ele ficar curtinho, é um pincel macio, pode ser de qualquer marca, contanto que ele tenha cerdas macias. Um esfuminho, para você ver a diferença de sombreamento, e uma borrachinha, nesse caso é uma borracha palito, mas nada impede que você pegue uma borracha comum, passe o estilete nela e use a pontinha da borracha para dar os efeitos. Então esse é o material, eu estou com um papel liso da Honey para a gente poder fazer, ele é bem branquinho, para a gente poder fazer esse exercício. Nesse exercício eu vou te mostrar como você vai aplicar o volume, a compreensão do volume do personagem e conseguir com isso enxergar a luz e a sombra no seu desenho. Então vamos lá, vamos desenhar. Então vamos supor aqui que eu tenho um personagem bem simples, um dinossauro. Um dinossauro gordinho. Então veja que eu começo aqui por uma esfera, né? Uma bola. Vou construir um personagem gordinho, uma bola, e ele tem uma cabeça triangular. Eu quero colocar uma cabeça triangular para fazer um triceratops aqui. E aí ele tem um chifrinho triangular também. As patas são essas patas curtinhas em forma aqui arredondada e aqui um cilindro. Então eu estou pensando em estruturas bem básicas, em estruturas que são as estruturas primitivas, né? O cilindro, a esfera, a pirâmide, o cone. Então isso vai fazer com que você tenha uma compreensão melhor da construção do desenho, né? Para você poder imaginar, conseguir entender a luz e sombra sem precisar ficar dependente de uma referência, né? De toda vez que você for desenhar, você vai necessitar de uma referência para ter essa compreensão. Às vezes, a gente pega desenhos que a gente quer criar sem copiar desenho dos outros, e aí a gente quer tirar esse desenho da imaginação, mas aí a gente fica preso à referência e fica tentando encontrar algum modelo de luz e sombra para poder fazer a nossa luz e sombra do nosso personagem. Então veja que aqui eu tenho, vou colocar aqui do lado, eu tenho o rabo, que é esse cone, certo? Eu tenho o corpo, que é essa esfera, né? O corpo aqui, o rabo aqui. Eu tenho aqui uma estrutura de uma meia esfera para a pata traseira, uma conexão de um cilindro. Aqui na pata, essa aqui é a pata traseira. Na pata dianteira, a gente tem um cilindro manipulado, né? A gente tem um cilindro que começa menor, ele foi manipulado para ficar maior na base da pata. A gente tem essa estrutura da cabeça, que nada mais é que um paralelepípedo manipulado, onde ele tem uma lateral aqui, a gente vê essa lateral aqui, tá? É uma estrutura que tem volume. A gente tem o chifre, que é um cone manipulado, ok? Tem volume. Aqui no caso as linhas, espera aí que eu coloquei a minha foto ali, está na frente do desenho. Porra, presta atenção! Então retomando aqui, eu tenho essa estrutura que vem aqui e ela pode fazer esse sentido quando eu estou imaginando essa forma, uma forma convexa, ok? E aqui ela pode assumir uma forma côncava, se eu quiser mudar a topologia do meu personagem, ok? E aqui eu abro uma seção e coloco
o meu chifre, que é um cone manipulado, ok? Então, todas as estruturas de personagens que a gente constrói, eles têm linhas de construção e volumes que formam as estruturas. Com isso, a gente consegue pensar na luz e sombra. Então, no caso aqui, dessa estrutura aqui do meu personagem, ele pode ter, para a gente complementar ele, né, para ele não ficar também todo estático, né? Ele tem aqui a boca dele, bem comprida. A gente tem o detalhe da boquinha aqui. A gente pode entrar um pouquinho com o chifre para dar um volume aqui, para dar uma dobra de pele, né? Para a gente começar a colocar alguns detalhes. O olho, eu vou colocar 2 esferinhas aqui assim, para dar vida para ele. Uma sobrancelha. E aí eu quero colocar aqui os detalhezinhos da carapaça do meu dinossauro, né? Então eu já tenho aqui um tiranossauro. Se eu quisesse colocar umas garrinhas assim, fazer pontudinho ele também, são pequenos detalhes que vão ajudar. E aí eu vou reforçar aqui o traço da pata traseira. Ele vai ter aqui umas unhas pequenininhas, aqui está a barriga dele, e aqui a pata dele como se fosse uma pata de um rinoceronte ou de um elefante, né? Se fosse do elefante, daí estaria com as unhas mais assim, né? Seria algo mais assim. Ok? Então tá aí meu Triceratops. Ok? Esse é o meu desenho estruturado, tá? Então, você precisa, toda vez que você for desenhar um personagem, você precisa desenvolver, trazer para o lado essas estruturas volumétricas para poder fazer o desenho? Não, você simplesmente pode pegar, vou fazer meu personagem mais oval, vou fazer com a cara mais comprida, né, com um chifre mais compridão, com a pata mais curtinha, né? Você pode trabalhar com um desenho solto, com um desenho mais intuitivo, né? Com uma cauda mais grossona e tal. Então você pode mudar a silhueta do personagem. Mas você tem que visualizar essas estruturas na sua mente para que você consiga determinar as áreas de luz e sombra. Então eu vou pegar aqui o meu lápis HB e vou começar com ele bem deitadinho a sombrear o meu desenho. Então eu sei que toda essa lateral aqui do meu desenho, que eu defini, essa lateral aqui do meu desenho, ela tem sombra. E eu vou fazer uma sombra bem suave no primeiro momento, sem me preocupar com a suavidade, né? Vou deixar ela com esses riscos aparentes, tá? E depois eu venho com o meu esfuminho, trabalhando a suavidade aqui, ó, da estrutura, né? Para não ficar uma sombra dura. Eu venho com ele de lado aqui, trabalhando a sombra. Se eu quiser trazer, ó, ele para dentro, fazendo um degradê, eu também consigo. Apertando ele um pouco mais, eu vou ter mais intensidade. Apertando ele um pouco menos, eu vou ter degradê. Então, esse aqui é o esfuminho. Tem de vários tamanhos, né? Esse aqui que eu estou trabalhando é um tamanho maior. Eu estou trabalhando com áreas maiores, mas às vezes você vai trabalhar um detalhezinho, ele tem que ser um pouquinho menor. E aqui, ó, pensando, né, na luz, vindo aqui de frente. E aí o que acontece? No cone aqui, eu vou ter o degradê vindo mais do escurinho aqui, clareando. Então, vindo do escurinho, clareando. E aí eu venho com o meu esfuminho e faço sombreamento. Não tenho esfuminho. Uso o dedo. Sombreia com o dedo. Também funciona. Só que o problema do dedo é que ele carrega gordura, né?
E daí isso pode, com o tempo, amarelar o seu papel. Vamos lá, continuando. Aqui eu tenho uma estrutura arredondada. Eu vou pensar aqui, ó, na cavidade do olho, maior concentração de sombra. E conforme ele vai para cima, tem uma menor concentração, um degradê, né? Para a parte mais clara. Aqui eu tenho uma região de sombra atrás dessa dobra. Eu posso ter uma marcação aqui do olho dele também, para ele ficar com uma olheira assim, ou para dar mais profundidade para o olho. Aqui, de novo, ó, eu tenho mais profundidade no chifre dele, né? Ok? Daqui a pouco a gente vai colocar os valores tonais mais fortes, mais intensos. Por exemplo, aqui, ó. Quero colocar mais escuro aqui, ó. Que é como se essa parte da boca projetasse sombra. E eu estou fazendo tudo isso com lápis HB, tá? Você pode usar outros lápis mais macio? Pode. Você pode pegar, por exemplo, um 4B, que vai ser mais fácil, né, de você conseguir esses escuros, assim. Você vai apertar menos o lápis e vai ter mais um valor tonal mais baixo, um valor tonal mais forte, né? Olha lá. E aos pouquinhos ele vai adquirindo. Eu vou colocar aqui umas reentrâncias aqui para dar textura no meu personagem. E eu vou sombrear essas texturas com o meu lápis HB. Você vê que eu coloco, né? Existem outras maneiras de sombrear, tá? Estou passando uma maneira bem simples, bem prática, só para vocês exercitarem essa visualização das estruturas anatômicas para fazer a luz e a sombra. Aqui também eu tenho mais volume aqui nessas partes que são arredondadas. Então, eu estou sombreando parte por parte. Aqui também. Eu venho com o meu esfuminho. Então o esfuminho ele é bom para quê? Para borrar, né? Ele vai borrar e vai fazer a suavização da luz e da sombra. Também. Ok? Ah, mas e o pincel que você separou, a borracha e tudo? Calma, calma. Ela vai chegar lá. Por enquanto eu quero sombrear essa cabeça aqui. Então tá aí. Aí eu começo a colocar a sombra. Aqui eu vou direto para um 4B. Colocar a luz e sombra aqui na barriga dele. Vou vir com o lápis deitado, vou começar a fazer o sombreamento da esfera. De baixo para cima, o degradê vai sumindo. Aí você fala, ah, mas não é mais escuro aqui embaixo? É mais escuro. Mas por enquanto, eu estou pensando só na luz e na sombra dessa esfera aqui, ó. Só na luz e sombra da esfera. Eu vou emendar para a pata dele, ó, atrás desse cone bem escuro, fazendo degradê para o claro. Aqui, cilindro, da mesma maneira, vindo do escuro, passando para o claro. Olha lá. Esse é um papel que ele é liso, mas ele tem uma leve texturinha, tá? Uma leve texturinha. Tá? Mas é muito bom esse papel, um papel da Honey Mill, da série Hemp. Ele é feito com 60% de cânhamo, 40% de algodão. Papel muito bom, especial mesmo para trabalhar com grafite. Um outro papel muito bom para trabalhar com grafite, que eu uso eventualmente, é o Bristol, da Strathmore. Um outro papel que eu gosto bastante. Bristol da Strathmore. Olha lá, trabalhando, regulando aqui o valor tonal. Toda essa parte de trás, né, como a luz está vindo aqui da frente,
Então eu tenho todo esse em forma radial aqui, essa sombra. Aqui na pata também nós vamos ter um cilindro, né? A gente vai sombreando ele do mais escuro para o mais claro. E também eu estou trabalhando uma base geral para depois refinar, tá? Fazer o refinamento da luz e da sombra. Ok? Aí eu venho com o meu esfuminho, vou borrando para ficar suave. Ah, mas toda vez que vai fazer um desenho tem que usar esfuminho para borrar e etc. Não, é uma maneira que eu estou mostrando para vocês, tá? Que dá esse efeito, mas existem outros efeitos no grafite que você pode estar usando também. Você vê que eu deixei um branquinho aqui, ó, entre a linha e a sombra. Isso aqui é a luz de rebatimento. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é a luz de rebatimento. Eu gosto desse efeito, né? Eu não gosto de pegar e fazer a sombra no limite da borda. Vou fazer aqui, por exemplo, ó, borrar. E aí fica uma coisa só, assim, a luz e a sombra numa coisa só. Eu gosto de dar um efeito da luz de rebatimento, tá? A gente vai fazer isso com a borracha daqui a pouquinho. Então eu estou aqui borrando a cauda. E aí você não precisa se preocupar se em algum lugar ficou um pouco mais escuro, outro lugar ficou um pouco mais claro, porque você pode escurecer mais ainda as áreas escuras. E eu ainda não falei da sombra projetada. Então o que eu estou pensando aqui enquanto eu estou sombreando o personagem? Eu estou pensando só em sombra própria, sombra das partes. Depois eu vou entrar com a sombra projetada no meu personagem. Então tá lá. Aqui eu não quero me estender muito no vídeo, né? Normalmente eu faria isso aqui numa velocidade um pouco menor, para poder ter uma precisão maior, né, da luz e da sombra. Mas é só como é uma demonstração, eu vou fazer um pouquinho mais ágil aqui para você poder ver. Muito bem, tenho aí o personagem sombreado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as sombras projetadas. Então, o que acontece? Aqui, ó, embaixo da cabeça, ela projeta uma sombra em cima do corpo. E aí, ó, eu vou seguir esse sentido da forma, sentido arredondado. Então, o que eu faço? Aqui a cabeça está bem próxima, então eu venho com escuro, valor tonal bem escuro. E conforme ele vai afastando, ele vai fazendo um degradê. Por exemplo, dessa parte aqui projetada. Aqui é a mesma coisa, ele vai vir aqui mais escurinho e vai distanciando, fazendo a sombra projetada, um degradê. E assim eu vou construindo o efeito de tridimensionalidade. Sem precisar, porque você não vai encontrar um dinossauro na internet com a luz e sombra que você precisa, então você vai ter que usar da técnica, né, para poder fazer as suas próprias ilustrações, para você não depender de copiar toda vez uma referência, de toda vez você ficar lá dependente do Pinterest para achar a ilustração exatamente do jeito que você queria para poder desenhar. Então, essa é uma maneira que vai te deixar com mais independência para você fazer as suas ilustrações. Aqui, por exemplo, por baixo, uma questão de perspectiva, eu vou deixar essa pata mais no escuro. Ó. Eu vou trabalhar ela mais no escuro. Ó. E ela já dá uma sensação que ficou mais profundo. Aqui eu vou reforçar a sombra da parte de trás da pata. Aqui eu vou colocar uma sombra projetada da pata na barriga. E vou escurecer um pouquinho mais a barriga para aumentar essa sensação de volume, fazendo o degradê, voltando aqui com o degradê, fazendo a fusão sem matar a minha sombra projetada.
Ok? Aqui atrás da pata eu também vou pressionar um pouquinho mais o lápis. Sempre bom, né? Colocar um papelzinho para apoiar a mão, para você não borrar toda a folha, tá? Mas não é para isso que eu peguei o papel higiênico, tá? Não é para fazer não é só para apoiar a mão, não. Vou ensinar para vocês um efeito de textura. Você vai usar o papel higiênico ou o pincel cortado. Vocês conhecem aquela musiquinha? Cachorrinho, filha da... Cachorrinho, filha da puta. Que toca no Tico e Teco lá. Cachorrinho, filha da... É o meu cachorrinho aqui. Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça. E bem na hora da gravação tem que ficar latindo. Faz parte, vamos lá. Olha lá, ó. Escureci bastante aqui, eu fiz o valor tonal máximo aqui da cauda para jogar ela bem para trás. Tá? Olha só como já está criando um efeito tridimensional para ilustração. Isso que a gente nem veio com a borracha ainda, né? Nem trabalhou os efeitos ainda. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais a parte escura. Tentando trabalhar mais tridimensional essas estruturas da carapaça dele aqui, ó. Olha aí. Tá? Você vê que é um trabalho que você vai fazendo aos pouquinhos, e é um trabalho muito gostoso, né? De você fazer na ilustração, que é esse momento do acabamento do desenho, né? Que você vai explorando, pensando na luz e sombra, pensando nos degradês, né? Nas passagens, nas sombras projetadas. Então esse é um momento de muita... para relaxar, né? Você faz e você dá uma relaxada, né? Que é diferente do momento que você está criando o personagem. Você tem que pensar lá na estrutura, na composição, na forma, na silhueta, no gestual. Então são muitas coisas para pensar. E aqui você tem que pensar basicamente na luz e sombra e na aplicação do material. E essa aplicação do material, ela vai se tornando cada vez mais fácil conforme você vai praticando. Eu sei que é lugar comum isso, né? Você fala, tem que praticar. Mas é porque tem que praticar e usar bastante o material. Sei que tem gente que às vezes tem medo de usar o material porque vai gastar, ou que vai estragar o material, ou pensa, vou usar um material mais barato, porque daí depois eu uso um material mais caro, né? Então, assim, eu acho que você tem que investir no seu trabalho para você ter resultado nos primeiros desenhos. Tá? Não que não seja possível fazer, por exemplo, esse desenho com um Faber escolar da série 9000 lá, né, aquele Faber verdinho. É possível. Mas esse aqui, eu estou usando um lápis da Staedtler, da série Black, porque eu quero que o meu desenho fique com essa característica, né? Não fique tão com a cara do grafite em si, mas com uma cara mais pretona mesmo. Você vê que ele está um contraste muito grande, né? Então, olha só, o que aconteceu? Aqui tem uma região com um valor tonal mais claro. Aqui eu tenho uma região com valor tonal mais escuro, certo? Que está dando contraste, está dando um destaque para a cabeça, né? E aí o que eu posso fazer, é interessante, eu vou pegar um lápis 6B, que é um lápis mais macio ainda, e vou colocar umas texturinhas. Então vamos supor que ele tenha umas bolinhas assim, ó. Umas manchinhas. Olha lá, ó. Eu posso deixar essas manchinhas do jeito que eu estou fazendo, marcadas, ou eu posso fazer o efeito de suavização da sombra sem perder as manchinhas. Por quê?
Se eu passar o esfuminho nessas manchinhas, ele vai, de certo modo, vai dissolver a textura. E eu não quero que ele faça, eu não quero que ele dissolva a textura das minhas manchinhas. Eu quero que ele preserve, mas ao mesmo tempo eu quero suavizar a luz e a sombra como eu fiz aqui na cabeça dele. Olha só, eu tenho uma texturinha, né, que já dá um aspecto legal nele. Eu posso ter ranhuras, né? Eu posso ter ranhuras aqui, ó, na pata dele, texturas. Ó, texturinhas na pele dele. Eu posso ter a pele dele toda texturizada. Por mais que seja um cartoon, super cartoon, né? A gente pode colocar efeitos de pele, efeitos de pelo. Eu vou marcar um pouquinho mais. Olha lá. Vê que vai dando, vai incrementando, né? Deixa de ser aquele cartunzinho liso, né? Aquele cartunzinho bem minimalista. Ele passa a ter as características mais reais, né? E também eu vou colocar algumas texturinhas. E aí vem o porquê do pincel e não o esfuminho. O esfuminho, o que ele vai acontecer? Ele dissolve a minha textura. Quando eu passo aqui, ó, ele vem e dissolve a textura. Ó, ele vira um borrão. Passo aqui, ó, ele vai virando um borrão. E não é isso que eu quero. Ó, você vê que sumiu aqui o ponto que eu fiz. Então, eu venho, faço o ponto que eu quero. Eu quero manter esse ponto de textura. E aí eu venho ou com papel higiênico, tá? Eu dobro ele, faço uma pontinha assim, com papel higiênico. E com essa pontinha eu vou sombrear meu desenho. Vou passar na região de textura. E o que vai acontecer? O papel higiênico, ele não dissolve a textura, tá? E isso acontece também com o pincel de cerda cortada. Você vem passando o pincel e ele faz o degradê, ele faz o borrado, mas ele não dissolve a textura, ó. Vem aqui, ó, fazendo borrado, suavizando. Aqui eu quero suavizar, mas sem perder as rugas da perna. Aqui também na minha cauda, ó, quero fazer um sombreado, mas sem perder a textura que eu coloquei das peles, né, no rabo, das dobras aqui, do rabo, ó. Ele preserva, né? Diferente quando eu quero aqui simplesmente fazer o degradê. Aí eu venho com esfuminho e trabalho com esfuminho. Tá? Aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com esfuminho. Ó. Quero só borrar essa sombra projetada aqui. Suavizar aqui a barriga. E também a sombra projetada. Quero suavizar ela. Ok? E aí eu tenho um personagem tridimensional. Ainda dá, né? Pra gente continuar fazendo detalhes, etc. Ah, e a borracha? A borracha, eu venho aqui para abrir pontos de luz. Para abrir os pontos de luz. Caso o grafite tenha borrado uma área que era para ser luz, eu venho e abro os pontos de luz. Aqui na bochechinha dele. Aqui, o que é a luz rebatida? Essa luz, ela que está tá vindo daqui, ela bate no chão e ela rebate, ela volta. E aí, com isso, ela ilumina a sombra.
E aí você vai fazer, aqui no caso de uma maneira bem cartoon, eu vou fazer como se fosse uma linha mesmo, ó, da luz rebatida. Ó. Ela faz um recorte. Tá? E fica um efeito bem interessante. Ó. Aqui também. Aqui tem mais luz. Aqui na parte de trás eu poderia ter uma luz rebatida também. Só aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo da cauda dele. Detalhezinho. Pata. Você vê que dá um efeito, né? Para sua ilustração. E essa luz rebatida, se fosse uma ilustração colorida, você poderia fazer uma luz rebatida no rosa, no verde, no amarelo, né? Você poderia trabalhar uma luz mais fantástica, assim, né? Então tá aí. A ilustração usando esses materiais. Muito bem. Vamos passar uma vassourinha aqui, passar o dedo assim e acaba borrando, né? Mas vamos lá. Muito bem, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, trabalhando aí técnicas simples de sombreamento, né? Para você trazer a luz e a sombra num personagem simples, né? Um personagem esférico, construído com cones, com quadrados manipulados, né? Com sólidos manipulados, com cubos manipulados. Uma maneira bem simples de você desenha primeiro, se diverte, cria o seu personagem, faz o esboço, segue em frente, sem se preocupar muito se o personagem vai dar certo, se não vai dar certo. Num segundo momento, faz uma análise do volume dele, para você conseguir enxergar como que você vai aplicar a luz e a sombra. E aí, parte para esse rendering, a gente chama de rendering. Essa questão de você fazer o tratamento gráfico do desenho, isso se chama rendering. Então a gente faz o rendering e aí consegue destacar o personagem, fazer lá ele sair do papel, ficar tridimensional, tá? Sempre lembrando de equilibrar os valores tonais. Muito escuro, médio, médio claro, claro e o branco do papel. E aí você vai trabalhar com a borracha. Galera, curtiu esse vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal se você é novo aqui no canal e quer acompanhar um conteúdo, né? 2 vídeos por semana, bastante conteúdo, técnicas, tutoriais, collabs, enfim. E não esquece de compartilhar e deixar seu comentário aí sobre o que você aprendeu nesse vídeo, o que marcou para você nesse vídeo, ok? Valeu, gente, a gente se vê na próxima aula.